Náutico! O repórter N, Lau Barros. Boa noite, Alexandre Neto, os ouvintes do programa Náutico de Coração, em especial essa torcida maravilhosa, a mais fiel, ex-campeão de Pernambuco, a do Clube Náutico Capibaribe. E amanhã, um jogo muito difícil, Paysandu e Náutico, às 16 horas, em Belém, na Curuzu. Depois de 4 anos, voltam a se encontrar. Dia 8 de setembro de 2019, após o empate em 0-0, uma semana antes, lá no Mangueirão. Náutico e Paysandu voltam a se encontrar nos aflitos pelas quartas de final da Série C. E o Papão abriu o placar com Vinícius Leite em chute que desviou no zagueiro Diego e foi para o intervalo ganhando por 1-0. A vantagem do time paraense aumentou quando Nicolas fez 2-0. A classificação estava encaminhada para o Paysandu. Álvaro de cabeça diminuiu o prejuízo para o time alvirrubro, mas ainda faltava um gol para no mínimo empatar e levar a decisão para os pênaltis. E aos 49 minutos, pênalti para o Náutico. Teve confusão e Perema do Papão e Diego do Timbu foram expulsos. Jean Carlos marcou para o time alvirrubro. Depois do 2-2 no tempo normal, foi a hora das penalidades. Jean Carlos, Jonathan, William Simões, Josa e Matheus Carvalho na última batida converteram para o Náutico. Jefferson ainda pegou uma cobrança de pênalti de Wellington Reis e o Timbu comemorou o acesso. E o técnico na época do Paysandu, coincidentemente, hoje também Hélio dos Anjos, que saiu reclamando do jogo. E o Náutico foi nessa época campeão da Série C. E para o jogo de amanhã, o provável time do técnico Hélio dos Anjos que vai a campo: Bateus Nogueira, Anilson, Wanderson, Paulão e Eltinho, Jaci Maranhão, João Vieira, Robinho e Gustavo Custódio, Bruno Alves e Mário Sérgio. Já o Náutico, o técnico Marchiori não confirmou o time. E o provável time para amanhã: Wagner no gol, Vitor Ferraz, Denilson, Richardson ou Joécio e Renan Siqueira, Elton, Mangabeira, Eduardo e Berguinho ou Gabriel Santiago, Ribamar e Polvideiro. O trio de arbitragem fica por conta de senhor Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, assistente número 1, Celso Luiz da Silva e assistente número 2, Ricardo Júnior de Souza. Trio é mineiro. Mais notícias falando do jogo de amanhã, nesta segunda-feira, no programa Náutico de Coração, das 13 às 14 horas e 30 minutos, ou no Instagram, YouTube e na Rádio Tropical FM 95,1. Náutico! Quando isso pode afetar para o jogo contra o time do Paysandu? Você que é o mais experiente do grupo, se você também chegou a conversar sobre essa situação com os atletas, reservado, e quanto isso pode afetar para o jogo do fim de semana, porque a torcida, querendo ou não, está um pouco preocupada, até porque também o Náutico precisa vencer fora de casa, porque perdeu pontos importantes jogando aqui. Cara, sinceramente, não muda em nada, né? De verdade, cara. Isso aí, para mim, é uma situação completamente normal. Vou te falar que até corriqueiro no futebol, cara. Acontece bastante, velho. Não adianta eu vir aqui ficar escondendo, ficar falando meia palavra, Acontece muitas vezes. Já aconteceu várias vezes durante o ano, só que não tinha vazado, né? Vocês fizeram um bom trabalho de vocês, conseguiram colher e apurar a informação e vazou. E quando se vaza e vai para o torcedor e cai na boca do povo que não é acostumado com esse ambiente e acha que é uma coisa de outro mundo, e não é, cara. Simplesmente não é, uma coisa corriqueira. Já vi muitas vezes no futebol, vi outras vezes aqui no Náutico, vi no Santos, vi no Grêmio, vi no Coxa. Meus amigos já viram em outros clubes, acontece no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, no Sport, o tempo inteiro, né? É uma situação corriqueira. Quando se vaza, toma uma proporção muito grande. Sobre a preocupação do torcedor com o jogo, preocupação normal, jogo difícil, fora de casa. Como eu digo, cara, as entrevistas de jogadores hoje em dia, elas são cada vez mais fica em segundo plano, cara, porque o que importa é você ganhar.
Você ganha, a realidade é essa. Você ganha, aí até as coisas que são erradas viram certo. Você fala, é porque o grupo, vou te dar um exemplo, um grupo que briga muito e aparece na mídia, fala, é porque o pessoal tem sangue, tem coração, quando você ganha. Se esse mesmo grupo perder, o treinador não tem comando, está desunido, então não muda nada, cara, de verdade, não muda nada. A gente tem que chegar lá, tentar ganhar o jogo, né, Cruzul, jogo duro, a gente está pensando somente no Paysandu e vamos lá e vamos ver o que acontece. Vitor, boa tarde. Boa tarde. Peço licença só para pegar um pouco o trecho da resposta que você usou. Você disse que aconteceu, que é o corriqueiro, que já aconteceu outras vezes esse ano. Sim. Aí eu te pergunto, essas outras vezes que aconteceram foi com essa comissão técnica, foi com comissões técnicas anteriores? Cara, eu entendo assim tua pergunta, é que é uma coisa normal, velho. Uma coisa normal, às vezes tem bate-boca. Quando se é num emprego diferente do futebol, de que você não vive assim com a paixão do futebol, você está trabalhando ali com a paixão de muita gente, você está correndo, você está, o seu nervo fica à flor da pele, seu batimento cardíaco está acelerado, então é normal acontecer uma discussão, uma resposta, para quem fala palavrão, um xingamento, isso é normal, cara, isso é normal, isso aí vai acontecer com todas as comissões do mundo. E se tiver um que disser que nunca aconteceu, é mentiroso, porque isso aí acontece o tempo inteiro. Agora você pegar e ficar sensacionalizando isso, desculpa, assim, em geral, sensacionalizar isso aí, e dizer, o Souza tem que ser mandado embora porque falou isso pro professor, ou o professor tem que ser mandado embora porque aceitou, cara, isso aí é de uma falta de conhecimento do mundo da bola gigante, cara. Gigante. Eu entendo que em outro emprego, numa sala de reunião com advogados, onde está todo mundo centrado no ápice da sua concentração, forma mental, é diferente. Mas no futebol, cara, infelizmente funciona dessa maneira, completamente normal. Se Deus quiser, a gente vai lá e vence o jogo, mas se acontecer de empatar ou perder, sei lá, que vai acontecer um dos 3 resultados, não tem nada a ver com isso que aconteceu. Vitor, boa tarde. Boa tarde. Falando um pouquinho do jogo agora, Beleza. vocês enfrentam uma equipe que também está nessa briga pelo G8. Né? Se o Paysandu vencer vocês, ultrapassa o Náutico na tabela. Então, o resultado fora, né? O Náutico precisa dessa vitória fora. O desempenho de vocês fora de casa é bem diferente do que jogando em casa. Então, o que vocês já sabem da equipe, a preparação para o jogo. Desde com a chegada do Marchiori, a gente ainda não perdeu, né, fora de casa. Apesar de não ter muitas vitórias, mas eu considero a gente uma equipe enjoada, né? Pode se falar assim, a gente é uma equipe intragável, um jogo difícil de se jogar contra o Náutico hoje. Por mais que o torcedor talvez ainda não esteja no ápice da confiança, eu entendo muito perfeitamente, mas são muitos jogos, né, no comando do Marchiori, e a gente não tem uma derrota ainda fora de casa, e isso é difícil de se conseguir. E a gente vai lá tentar vencer o jogo, né? Uma equipe bem montada, a gente está estudando muito o Paysandu, né, a equipe do Hélio, a gente conhece a forma que ele gosta de jogar, como que ele pressiona. Vejo assim, uma pressão exacerbada assim, em cima da gente, né, mas o Paysandu também está pressionado, cara. Muito se fala que a gente precisa de 4 pontos para classificar, mas se a gente está 3 pontos na frente do Paysandu, então o Paysandu está certo de classificar. Então a pressão é maior deles também. É pressão de todos os lados. Então, jogo duro, jogadores experientes do outro lado. Joguei com o Robinho, no Curitiba e no Grêmio, um grande jogador, o Paulão. Eles têm jogadores também acostumados com grandes jogos. Ver quem vai estar na melhor tarde possível e se Deus quiser, seja o Náutico que vença o jogo. Vitor, boa tarde. Boa tarde. Pegando um dois da tua resposta, tu falou que hoje em dia não, mas sobretudo hoje em dia, o balizador sempre é o resultado. Né? A gente para a imprensa, para a torcida, enfim, tudo pauta-se pelo resultado. E eu te pergunto, tu já falou também que teve esses episódios em outros clubes, que assim, não vindo o resultado positivo no domingo, como, claro, mas com a postura do Náutico, daquilo que mostrou da Série C, né, com entrega, com vontade, para
esquecer de ver esse assunto para virar a página e também te perguntando diretamente sobre o Paysandu, porque pelo menos a gente vê de lá para cá um contexto muito específico desse jogo, porque teve o jogo do acesso em 2019, né? O Náutico subiu para a Série B, e a gente vê muita lá esse gosto de revanche. Isso aí, vocês também enxergam preparação especial a mais? Como é esse lado? Obrigado. Vou começar pela segunda. Para mim não tem nenhum tipo de gosto de nada. Penso que vou jogar com um jogo difícil contra o Paysandu, que é uma equipe difícil, que merece nosso respeito. Com certeza a Cruz vai estar lotada para apoiar eles, mas a gente está muito concentrado no que a gente precisa fazer. Eu acho que o que aconteceu lá em 2019, acho que só o Matheus estava aqui, né, que viveu aquilo ali, então não tem como trazer nada daquilo para hoje. Até do time deles também não deve ter ninguém lá que viveu aquilo ali. Bem remanescente. Eu acho que uma coisa, na comissão? né? Mas eu acho que é uma coisa mais do torcedor. Eu acho. Uma coisa mais do torcedor, uma coisa mais que a gente entende bem, que vai deixar com certeza o clima do jogo mais quente, né? Mas pra gente que é profissional, a gente não pode se envolver em emoções como essa, né? A gente tem que estar a parte de tudo isso. A outra pergunta foi... Sobre o balizador ser sempre a vitória e para deixar... É o que o futebol, na minha opinião, se formou, né? Nos últimos tempos. Eu acho que ali, enquanto na época que eu estava no Curitiba, 2012, houve uma mudança muito grande no futebol, né? De 2015 para cá, na minha opinião, e aí ainda se falava muito da forma de jogar, né? Mesmo que você perdesse, mas tivesse uma... Hoje não, hoje com as redes sociais, assim, com a opinião de todo mundo se juntando para fomentar uma opinião, é o resultado que importa. Eu vi uma entrevista do Anderson muito interessante do Sport, que foi meu treinador do Santos, né? Que ele falou assim, ele vem fazendo um bom ano, né? O Sport vem fazendo um bom ano, e que se ele não conseguisse o acesso, de nada valeria. E infelizmente é assim, o futebol não ia valer de nada mesmo. Caso ele não consiga o acesso lá, todo mundo vai esquecer de todo ano bom que o Sport está fazendo. Funciona assim, cara. E aí funcionou agora com o São Paulo, ele está pressionado. Vinha de 20 jogos, só tinha perdido um jogo, mas agora, porque o resultado não veio, não vai mudar, não vai, funciona assim. Vitor, essa é a primeira vez que o Náutico vai jogar, praticamente questão de tabela, sob pressionado, né? Porque são 3 jogos que faltam. O Náutico hoje tem 25 pontos. Se vier a perder para o time do Paysandu, a gente não quer que aconteça isso, pode sair não é um jogo de posição, troca de posição. E é a primeira vez que o Náutico joga sob pressão. Querendo ou não, isso influencia também jogar sob pressão, faltando 3 jogos, buscando esse resultado que o Náutico precisa. Olha, velho, eu vou te falar, eu entendi o que tu falou, mas a gente tá pressionado desde o primeiro jogo aqui, cara. Um ano de muita pressão aqui, até por tudo que aconteceu no ano passado. Um time já calejado com a pressão. Desde que iniciou o Pernambucano, na pré-temporada, na verdade, já tinha pressão demais, né? Quando o Náutico tá na Série B, por ser o time de maior camisa, né, da Série C, então desde o primeiro jogo ali, da estreia, derrota para o Manaus, já ficou uma pressão muito grande, não tem como aumentar mais essa pressão, né, na minha visão, né. Obviamente que se vier um resultado negativo, a tabela também vai nos pressionar, né, mas a pressão já é muito grande há muito tempo. Eu acho que, independente do que acontecer, vai estar todo mundo preparado. Já foi falado aqui sobre o reencontro, né, com o Paysandu, que parte da torcida trata como revanche, mas também tem outro reencontro que é com a Arena dos Anjos. Se não me engano, você chegou a trabalhar com ele? Eu trabalhei no Atlético, acho que foi no Atlético. Você chegou a trabalhar aqui não. Enfim, ele é um cara que tem muita ligação com o Náutico, que teve até, de certa forma, uma saída meio conturbada do clube. Como é que você espera esse reencontro? Você que conhece ele, o que é que você espera desse partido? Eu espero um jogo muito duro, né? Como o Hélio gosta que os seus times atuem, né? De forma intensa, né? Bastante intensidade, pressão pós-perda, que corra para frente, são as características de que o Hélio gosta. Eu acho que a gente tem que se preocupar com o Paysandu dentro de campo, esquecer um pouco fora de campo, porque são as coisas que tem as pessoas capacitadas para resolver. A gente tem que se preocupar com o time do Paysandu, que é um bom time que cresceu na mão dele e que a gente respeita muito. É isso que a gente vai fazer.
Vitor, nas últimas partidas a gente, na minha opinião, viu o Náutico apresentar duas faces, né, assim, ao longo dos jogos. Contra o Operário foi um bom segundo tempo, contra o CSA foi o inverso. Como é que vocês trabalharam durante a semana para não repetir essa oscilação e se repetir for um tempo menor para ser uma coisa mais equilibrada? Legal a tua pergunta. Eu acho que assim, já ficou provado, né, que em alguns momentos se falava da condição física do Náutico, e isso aí não tem nada a ver, né? A gente já ganhou o segundo tempo, perdeu no segundo, né? Isso aí não, já morreu esse assunto, né? Então foi muito legal a tua pergunta por conta disso. Eu acho que o futebol hoje em dia, os técnicos também evoluíram. E aí, muitas das vezes você, por exemplo, o Operário teve um primeiro tempo melhor que a gente. Eu acho que eles tiveram uma vitória ali tática também no primeiro tempo, ganharam mais duelos, tudo. E no segundo tempo o Fernando mexeu. E quando você mexe, ocasiona algumas vantagens para você quando você mexe certo, né? Não estou nem falando do jogador, quando você mexe posicionalmente. E muitas das vezes acontece isso. O primeiro tempo do CSA a gente foi muito bem, né? A gente teve um domínio muito grande. Depois o Marcelo Cabo mexeu e aí demorou um pouco para a gente entender a mexida dele. Isso aí faz parte da guerra da tática, do jogo. Eu acho que isso aí é a gente conseguir assimilar o mais rápido possível as mudanças que o treinador adversário faz e quando a gente estiver levando vantagem, levar ela o maior possível. Náutico! Alô, aqui quem fala é o Nilson, ex-goleiro do Náutico. E quero pedir o apoio de vocês ao programa Náutico de Coração. Acompanhem nas rádios, nas redes sociais e apoiem ao sorteio. Um abraço e Deus abençoe. De duas cores mágicas nasceu a força e a raça. Vermelho de luta, branco de paz. Quem olha não esquece jamais da união de sete. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar, a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Da Bet Nacional é sem igual. Profetizou, ganhou, sacou, então deu jogo na Bet Nacional.